Livro A Isca de Satanás, de John Bevere, capítulo 5. Como nascem os errantes espirituais. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa, meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. 1 Samuel 24, 6-7. No capítulo anterior, vimos como Davi foi maltratado pelo homem que ele esperava ter como um pai. Davi continuou tentando entender o que havia feito de errado, o que ele havia feito para voltar o coração de Saul contra ele, e como ele poderia recuperá-lo. Ele provou sua lealdade poupando a vida de Saul, embora ele buscasse agressivamente tirar a sua. Ele clamou a Saul com a sua cabeça voltada para o chão, dizendo: Vê se há em mim nem rebeldia, e não pequei contra ti. Quando Davi viu que havia demonstrado sua lealdade ao seu líder, sua mente foi aplacada. Mais tarde, ele soube notícias ainda mais devastadoras. Saul ainda queria destruí-lo, mas Davi se recusou a levantar a mão contra alguém que procurava tirar a sua vida. Embora Deus tivesse colocado o exército para dormir e tivesse lhe dado um companheiro que implorava pela permissão de matar Saul, Davi de modo algum sentia que aquele exército adormecido servia a um propósito: testar o seu coração. Deus queria ver se Davi mataria para estabelecer que o Senhor estabelecesse o seu reino de acordo com o estilo de Saul, ou se ele permitiria que o Senhor estabelecesse o seu trono em justiça para sempre. Não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. É justo Deus vingar os seus servos, é injusto os servos de Deus se vingarem. Saul foi um homem que se vingava. Ele perseguiu Davi, um homem honrado, durante 14 anos e assassinou os sacerdotes e suas famílias. Quando Davi observou Saul dormindo, ele passou por um teste importante. Esse teste revelaria se Davi ainda tinha um coração nobre de um pastor ou a insegurança de outro, Saul. Será que ele continuaria sendo um homem segundo o coração de Deus? A princípio, é muito mais fácil tomarmos os assuntos em nossas próprias mãos, em vez de esperarmos em Deus, um Deus justo. Deus testa seus servos com a obediência. Ele nos coloca deliberadamente em situações onde os padrões da religião e da sociedade parecem justificar as nossas atitudes. Ele permite que os outros, principalmente aqueles que estão próximos a nós, nos incentivem a nos protegermos. Podemos até pensar que seria uma atitude nobre se nos vingássemos e que isto protegeria os outros, mas este não é o jeito de Deus. Este é o jeito da sabedoria do mundo. Ela é terrena e carnal. Quando penso na oportunidade que tive de expor o líder que estava acima de mim, lembro-me de ter lutado com o pensamento de que ele poderia ferir outros se não tivesse suas atitudes expostas. Eu ficava pensando, só estarei relatando a verdade. Se eu não fizer isso, como isso acabará? Eu era incentivado por outros a expor o comportamento daquele homem. Hoje, porém, eu sei que Deus me deu aquela informação por uma razão, para me testar. Eu iria me tornar como um homem que procurava destruir-me? Ou permitiria o juízo ou a misericórdia de Deus, caso o homem se arrependesse? Como Deus pode usar líderes corruptos? Muitas pessoas perguntam por que Deus coloca pessoas sob a autoridade de líderes que cometem graves erros e até líderes de maus. Veja a infância de Saul, ver 1 Samuel capítulo 2-5. Deus, e não o diabo, foi aquele que colocou este jovem sob a autoridade de um sacerdote corrupto chamado Eli.
e seus 2 filhos, Ofine e Finéias, que também eram sacerdotes, e muito mais corruptos que seu pai. Eles tiravam as ofertas no meio de manipulações e através da força, e praticavam fornicação com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo. Você pode imaginar se estivesse servindo a um ministro que tivesse esse tipo de vida? Um ministro que fosse tão insensível às coisas do espírito que não conseguisse reconhecer quando uma mulher estava em oração e a acusasse de estar bêbada? Alguém tão carnal que estava grosseiramente acima do peso? Alguém que fazia tantas concessões com o pecado a ponto de não fazer nada a respeito de seus filhos, a quem havia indicado como os líderes que estavam praticando fornicação dentro da igreja? A maioria dos cristãos de hoje se ofenderia e procuraria uma outra igreja, contando aos outros ao saírem sobre o estilo de vida imoral do seu antigo pastor e de seus líderes. Em meio a tantas corrupções, fico encantado com o relato do que o jovem Samuel fazia. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. 1 Samuel 3:1. Mas a corrupção teve seu efeito adverso. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Deus parecia distante de toda a comunidade hebraica. A lâmpada de Deus estava-se para se apagar no templo, mas Samuel foi procurar outro lugar para adorar. Ele foi procurar os anciões para expor a maldade de Eli e de seus filhos. Ele formou um comitê para colocar Eli e seus filhos fora do pastorado? Não, ele ministrava o Senhor. Deus havia colocado Samuel ali e ele não era responsável pelo comportamento de Eli ou de seus filhos. Ele havia sido colocado sobre a autoridade deles, não para julgá-los, mas para servi-los. Ele sabia que ele era servo de Deus e não dele. Ele sabia que Deus era totalmente capaz de tratar com os seus. Os filhos não corrigem os pais, mas é dever dos pais treinar e corrigir os filhos. Devemos lidar com aqueles que Deus nos deu para treinar e confrontá-los. Esta é a nossa responsabilidade. Devemos incentivar e exortar aqueles que estão no nosso nível como irmãos e irmãs. Mas, nesse capítulo, assim como no anterior, estou tratando da nossa reação. Aqueles que se encontram em posição de autoridade sobre nós. Samuel serviu ao ministro nomeado por Deus da melhor forma que podia, sem pressão de ter julgá-lo ou corrigi-lo. A única vez que Samuel disse que a palavra de correção foi quando ele procurou por Samuel. Ele perguntou qual seria a profecia que Deus lhe enviava na noite anterior. Mas, quando naquela ocasião, não foi uma palavra de correção vinda de Samuel, mas de Deus. Se mais pessoas se apropriassem desta verdade, as nossas igrejas seriam diferentes. Igrejas não são lanchonetes. Hoje em dia, os homens e as mulheres abandonam as igrejas imediatamente quando veem algo de errado com a liderança. Talvez seja a forma como o pastor tira ofertas, talvez seja com a maneira como o dinheiro é gasto. Se não gostam do que o pastor prega, eles vão embora. Ou ele não é acessível, ou é íntimo demais. A lista é interminável. Em vez de enfrentarem as dificuldades e manterem a esperança, eles fogem para onde parece não haver conflitos. Vamos encarar a verdade. Jesus é o único pastor perfeito. Então, por que fugimos das dificuldades da igreja em vez de enfrentá-las e superá-las? Quando não atacamos esses conflitos de frente, em geral saímos ofendidos. Às vezes dizemos que o nosso ministério profético não foi bem recebido. Então, vamos de igreja em igreja procurando um lugar que tenha uma liderança impecável. Desde os últimos 14 anos até o dia de hoje em que escrevo este livro, fui membro apenas de 2 igrejas em 2 estados diferentes. Tive mais de 2 oportunidades, na verdade tive diversas, de me sentir ofendido com a liderança que estava acima de mim, a maioria das quais devo acrescentar foram causadas
por minha própria curva ou imaturidade. Tive a chance de me tornar crítico e julgador para com a liderança, mas ir embora não era a solução. Em meio a uma situação muito difícil, um dia o Senhor falou comigo através de um versículo das Escrituras que disse: Assim que desejo que você saia de uma igreja, saíres com alegria e em paz serem guiados. Isaías 55:12, ênfase do autor. A maioria das pessoas não vai embora desta maneira. Elas acham que as igrejas são como lanchonetes, acham que pode escolher o que gostam. Elas se sentem livres para ficar, desde que não haja problemas. Mas isso não é de acordo com o que a Bíblia ensina. Não são vocês que escolhem a igreja que devem frequentar. É Deus quem faz isso. A Bíblia não diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um corpo como aprove a eles. Ao contrário, a Bíblia diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. 1 Coríntios 12:18, ênfase do autor. Lembre-se que você está no lugar onde Deus quer que você esteja. O diabo tentará ofendê-lo para fazer com que você saia. Ele quer desarraigar os homens e mulheres do lugar onde Deus os plantou. Se ele puder fazer isso com que você saia, então ele teve êxito. Se você não se mover, mesmo em meio a grandes conflitos, estragará os planos dele.